Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos meditar sobre a parábola de veste velha, veste nova, vinho velho e vinho novo. Uma vez, Jesus, querendo dar um grande ensinamento para os fariseus, para os saduceus, para os judeus que estavam ali com ele, e principalmente para nós, ele usou uma parábola dupla, de veste e de vinho. E eu quero falar para vocês hoje o meu entendimento sobre essa parábola. O meu entendimento ele vai discordar muito de entendimentos que estão aí espalhados pelo YouTube, principalmente por pessoas que são contrárias à lei. Então eu vou dar aqui o entendimento para vocês do que eu acho bíblico. Embora o que eu vou falar aqui é um pouco complexo, só no começo. Depois você vai ver que tranquilo você entende essa parábola e ela é muito profunda. As pessoas que falam sobre essa parábola, por causa que tem uma repulsa do Antigo Testamento, são contrárias à lei, elas diminuem a revelação, mas diminuem demais. E no final das contas, eu não sei quanto que eu posso julgar que estaria errado, se 70% ou 80% estaria errado, e sobra só mais ou menos 20% ou 30% que estaria correto, que seria sim um contraste entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E isso eu poderia dizer que é 30% da parábola. Está correto. Só que o restante é absurdamente torcido por causa dessa agonia que eles têm contra a lei. Enfim, Jesus usou essa parábola, ela é muito profunda. E claro que você tem que conhecer o literal. A literalidade é muito importante, mas é muito mais importante você conhecer a lei de Deus. Transição de alianças, meditar no contexto em que Jesus fala. Isso é muito mais importante e vocês vão perceber isso. Então, vamos começar com a leitura, só para vocês pegarem o contexto. E eu escolhi o Evangelho de Lucas porque ele é o mais completo. Tem em Mateus, tem em Marcos, mas também tem em Lucas, e só muda um ponto aqui, que é o ponto que eu vou destacar para vocês. Então vamos começar com Lucas 5, verso 29. Diz assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que resposta estranha, né? O que tem a ver essa resposta com o que perguntaram para ele? É porque nesse contexto aqui vocês vão perceber que fariseus, judeus que seguem os fariseus e as doutrinas judaicas que não estão necessariamente relacionadas com a lei, mas havia aqui também distorções da lei, interpretações erradas, eles se achavam justos. Eles não entendiam que eles estavam debaixo da lei e todos que estavam debaixo da lei estavam debaixo do pecado. Então Jesus respondeu na lata, certinho, foi um tiro de flecha no alvo. E logo em seguida entra o contexto maior. Disseram-lhe eles, é a mesma ocasião, os discípulos de João, aqui eles querem mostrar que eles são justos sim. E que os discípulos de João também são justos, mas os discípulos do próprio Jesus são pecadores. Jesus era um mestre incoerente, que não cumpria as tradições. Por isso que eles falam isso. Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Foi para deixar Jesus incoerente no seu discurso, né? E Jesus fala, Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Isso aqui já era para pirar a cabeça deles, né? Casamento, noivo, convidados. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Jesus ia ser morto, foi tirado. Ia ressuscitar, ia terceiro céu, ainda ia estar tirado. E o jejum iria permanecer entre todos os discípulos, por todas as eras, por todas as ocasiões, em todas as nações.
E no futuro haveria de voltar a acontecer um casamento, onde no casamento ia ter novas vestes, presta atenção nisso, novas vestes, vinho novo, vinho velho. E Jesus mesmo disse, na última Santa Ceia, quando ele bebeu o vinho, que não voltaria a beber, ele beberia de novo no reino do Pai dele, em um casamento, certo? Então, incrível, né? Jesus acabou com eles aqui, mas está dando instruções para a gente. Jesus está mais preocupado com a gente do que com eles em si. Também lhes disse uma parábola. Aqui o negócio, o caldo engrossa, o negócio é gostoso de você meditar. Você se alimenta demais aqui com essas palavras do Senhor Jesus, mas você não pode ter mentalidade calvinista. Mentalidade, ainda que não seja calvinistas, mas de pessoas que são contrárias à lei. Novo Testamento, Antigo já era, para que ficar lendo Antigo Testamento? O negócio é o novo, novo, velho, tá vendo o contraste aqui que eu estou fazendo? Então, eles vão querer meter um padrão aqui para interpretar essa parábola. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Não precisa nem explicar isso, né? Você já deve ter escutado alguma mensagem ou visto algum vídeo, não precisa nem explicar isso. E aqui está o contraste da antiga aliança da nova, sim, mas também tem que levar em conta que a antiga aliança que esses judeus estavam praticando era cheia, repleta de obras de que fariseus acrescentaram na Torá. Por que eu estou falando isso? Porque muitos judeus, sem vergonha, na cara de pau, querendo introduzir o novo judaísmo na época de hoje. Não é mais o judaísmo da época de Paulo, é um judaísmo com uma nova roupagem. Eles falam que Jesus só está contra as obras dos fariseus, mas a Torá permanece. Que Torá? Nem explica que Torá que é, né? É a Torá de kippá na cabeça, de agir como judeu e querer que os gentios fiquem assim. Igual o hipócrita Pedro, apóstolo de Jesus, mas o hipócrita Pedro fazia lá, muitos judeus hipócritas querem fazer hoje, se aproveitando de uma verdade bíblica, que muitos judeus, muitos fariseus acrescentavam muitas doutrinas em cima da Torá e Jesus rebatia, falando: vocês não estão praticando a lei de Moisés. Mas Paulo também, ele através de Jesus Cristo, ele mostra uma outra ocasião de judeus que estavam realmente querendo guardar a Torá com sacrifício de animais, etc, etc, tudo certinho. E Paulo repreende eles. Não porque eles estavam fazendo obras acrescentadas por judeus, porque eles estavam querendo praticar a antiga aliança no tempo da nova. E isso se enquadra aqui, tá certo. Aqui o povo, ainda que é contrário à lei, acerta. Porque não dá para errar em tudo também, né, irmãos? Então tá. Também lhes disse uma parábola, no verso 36. Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Irmão, se Jesus parasse a parábola aqui, seria somente um contraste de alianças que Jesus estaria querendo falar. Mas Jesus, querendo aprofundar a parábola num nível muito elevado, ele criou uma outra parábola que não pode colocar na mesma regra da primeira. Eu vou explicar isso para vocês. Guarda isso que vai valer a pena. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E aqui vem o diferencial, que é aonde a maioria das pessoas que são contrárias à lei, e são contrárias mesmo, não estou aqui criando confusão, são contrárias, tropeçam e tropeçam muito feio. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Como essas pessoas, pastores, mestres que estão por aí, são contrárias à lei, e um fica imitando o vídeo do outro, eles não têm nada de novo para falar, um fica imitando o vídeo do outro. Você assiste, eu sou perseverante em assistir. Eu quero ver sempre como o pessoal pensa, o que pode me acrescentar, e não me acrescenta nada. Eu só vejo as bolotas de pelo ridícula
o leite adulterado que eles ensinam. É só leite adulterado. O último que me deu agonia, sabe? Eu fiquei agoniado assim, pensando o que um homem desse está ministrando da palavra de Deus. Augusto Nicodemos. Eu fiquei pensando o que um homem desse tem a ver com a palavra. Ele tem a ver com calvinismo. Com a palavra ele não tem nada a ver. Aí, como eles colocam tudo num padrão, tipo assim, veste velha, vinho velho. Veste nova, vinho novo. Veste velha, vinho velho, antiga aliança. Veste nova, vinho novo, nova aliança. Tá errado essa conta. Tá completamente errada. E por isso que o Senhor Jesus, ele fez essa parábola. Jesus é mestre. E o pai que inspirava o filho é presciente. Iria nos colocar à prova. O Senhor Jesus poderia só usar uma ou só usar outra, percebeu? Ele não falou aqui duas coisas duplicadas para falar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Lembra quando o Senhor prometeu a Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra, inumerável como o pó da terra, e também inumerável, incontável como as estrelas do céu? Usou dois exemplos que são inumeráveis, não para falar exatamente a mesma coisa. Vocês sabem a revelação do pó da terra para a estrela do céu, não é? Quase a mesma coisa acontece aqui. Se o Senhor Jesus tivesse usado somente a parábola das vestes, seria um contraste entre a antiga aliança e a nova. De fato, ainda que a lei aqui fosse legítima da antiga aliança, sem acréscimo nenhum, sem uma vírgula de acréscimo, estivesse fazendo rigorosamente o que Moisés mandou, ainda a lei estaria testemunhando que todos estão debaixo de maldição, todos estão debaixo do pecado e todos precisam de Cristo. Paulo fala, lá em Atos 13, o que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés, agora vocês são justificados em Cristo. Eu já estou, irmãos, visualizando dois pontos. Os que são contrários à lei da igreja evangélica, que são muitos, e os que querem introduzir a lei, na verdade o judaísmo, com cara de lei. Então, os judeus messiânicos, não todos, eu não conheço todos, mas a maioria que eu vejo são judaístas. E eles se aproveitam dos erros da igreja evangélica para introduzir o judaísmo. Entendeu? Então eu já estou visualizando os dois pontos. E você é capaz de visualizar comigo. Porque eu estou explicando pausadamente, vai ter imagens ilustrando para você. Então preste atenção. Paulo fala em Gálatas que a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular a promessa. E essa lei que veio 430 anos depois da promessa não é uma lei cheia de acréscimos rabinos. É a própria lei de Moisés. Ela era válida até um certo tempo, até o tempo em que viesse Cristo. Depois de Cristo ela não é mais válida, mas Deus ainda estabeleceu 40 anos para que o povo entendesse a transição das alianças. 40 anos, porque Jesus começa o seu ministério aos 33. No ano 70 acaba o templo e acaba de vez mesmo. Então teve mais ou menos aí 40 anos para o povo entender. Deus foi muito justo e paciente. Ok, entendeu, né? O mistério. Nós temos que falar de transição de alianças aqui. Então, ainda que fosse essa lei legítima, ainda assim seria veste velha. Tá correto. Você não pode catar um remendo de veste nova para tentar pôr na velha. Ainda que você gosta do pano velho. Vai acabar perdendo os dois. Mas se Jesus parasse aqui, a parábola não ficaria profunda. Ele continuou com o vinho, não para você criar um padrão de velho e novo, porque vestes, você veste, você não toma a veste, e vinho você toma, você não veste o vinho. Veste vem de um animal, não se planta, se nasce um animal e você tira as vestes do animal. Vinho, ele se planta, vem de uma videira, vem de uva. O processo é diferente. No final das contas, essas duas parábolas vão apontar para Cristo. Vão fazer uma transição da antiga e da nova aliança, mas o Senhor se preocupou em falar muito mais coisas para a gente aqui. De maneira que não pode colocar tudo num padrão. Como se o vinho velho estivesse falando da velha aliança. Jamais pode ser isso. Tipo assim, vou explicar melhor. Quando eles leem o verso 39,
Está escrito aqui: ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Eles criaram na cabeça deles o padrão de que velho é a antiga aliança. Então, eles dão a aplicação aqui de que os judeus que beberam da antiga aliança, eles não estão dispostos a mudar de vida, a se renovar, a beber um vinho novo de Jesus, porque eles preferem o velho. E eles falam, o velho é excelente. Irmãos, Jesus não está falando nada disso aqui. E se Jesus tivesse falado isso aqui, ele não seria mestre. Porque vinho velho, na literalidade, é o mais excelente. Quando as pessoas vão estudar isso, elas gastam 5, 10 minutos só falando da elasticidade da roupa, que vem da pele do animal, do odre, que vem da pele do animal também, da elasticidade, e o vinho que fermenta, e se o odre for velho, por causa que ele já tem a elasticidade já vencida, vai se romper. Se o vinho for novo, né? E posto em odre velhos. O odre tinha que ser com pele de animal para ter elasticidade. O couro preserva bem melhor a temperatura do vinho ou da água e não corria o perigo de numa viagem quebrar, porque se fosse odre mesmo de barro, quebra. Ainda que conserva, a temperatura quebra. Mas a bolsa pode pôr coisa ali em cima, bater, não quebra. Então é precioso o líquido lá de dentro. É caro. Ainda hoje é caro, né? Água nem tanto mais. O vinho sim. Então, eles gastam 10 minutos para falar isso, olhando a literalidade das coisas, e quando chega no vinho velho, parece que eles ficam loucos. O vinho velho é mais excelente. Não precisa ser mestre para entender isso. Mas na cabeça deles, eles travaram por causa da antiga aliança, que os próprios pastores, dos pastores deles, vieram falando durante anos que a antiga aliança já passou. E passou mesmo, mas você tem que entender o que passou da antiga aliança. Então, aí eles falam que Jesus estava falando isso a respeito de judeus e fariseus. Nunca. O velho é excelente. O que Jesus está fazendo aqui? Agora posso largar o celular e explicar com as minhas palavras mesmo. Irmãos, o vinho velho, vamos começar primeiro pelo vinho. As vestes é mais fácil, tá? As vestes é o seguinte, são obras da antiga aliança. Presta atenção nisso. Veste velha, um dia, veste nova, um dia fica velha. Entendeu? E a veste velha, um dia foi nova. Eu vou falar algo aqui que vocês nunca ouviram falar, mas está dentro do discurso. Eu acho que vocês nunca ouviram falar, mas está aqui dentro. Quando Deus tirou Israel do Egito, eles não tinham aliança, eles não tinham nada. Deus vestiu eles, ele não fala várias vezes por parábola que Deus vestiu Israel com linho fino, ainda que eram coisas da antiga aliança, antiga para nós. Naquele tempo era tudo novo para eles. Ainda que com sangue de animal, sendo justificado na festa da expiação, justificado entre aspas, né? Todo ano tinha que ter a renovação, porque na mente do Senhor que é presciente, aquilo que era a primeira aliança seria a antiga, mas para o povo é novo. Só se torna antigo, antiquado, quando Deus começa a profetizar nova aliança. Eu sei que até através de Adão, Deus já falou, fez tipologias da nova aliança. Abraão, antes da aliança, em Abraão, Deus já fez tipologias da nova aliança. Através de Sara e Agar, 2 alianças, ok? Tipologias que estavam escondidas. Mas no tempo em que Moisés começa a dar a lei, primeira aliança e nova, tudo novo para eles. Compreendeu? Mas essas vestes que cobriam eles vai se envelhecendo. E quando Deus começa a falar claramente que ele vai buscar uma nova aliança, aí sim as roupas começam a ficar envelhecidas. Tem que haver a troca de roupa. O próprio Senhor Jesus vai trocar as vestes. O Senhor fala que os céus, ele se veste desses céus. E ele vai trocar, como se alguém que troca roupa. É uma parábola, é claro que isso tudo é uma parábola que eu estou falando. Mas é como se todo esse mundo fosse as vestes do Senhor, para mostrar a grandeza dele. Ele não fala que as nuvens é apenas o pó dos seus pés? Para você entender, né? Se ele fosse pôr o pé dele aqui na terra, como seria grande? As nuvens do céu é o pozinho do pé. É uma visão 3D.
Entendeu? Uma parábola. Ok, você entendeu, né? Isso daí. Então, o próprio Senhor vai trocar os céus e a terra. As coisas ficam envelhecidas e troca. E tem algo que ele troca para ficar permanente, para a vida eterna. Então as vestes é isso, não tem mistério. Agora, o difícil está no vinho. Aqui que está o difícil. É só você não ter a mente presa em pessoas que ficam falando que a lei já era, que é justificação pela plenitude da graça. Que graça é essa? Na mente dessas pessoas, quando você estuda, entende o que é fé, o que são obras da lei, o que é estar debaixo da lei, o que é salvação pela graça, pela fé de verdade, biblicamente, vocês vão perceber que eles pregam uma desgraça. E essa desgraça encobre toda a revelação, quase toda a revelação do Senhor Jesus. Na questão do vinho, nós temos que pensar o seguinte: o Senhor Jesus era fornecedor de vinho novo e vinho velho. Nós temos que ser fornecedores de vinho novo e vinho velho. O vinho velho não é a antiga aliança que passou. Os apóstolos forneciam o vinho velho também. Na verdade, se você parar para entender o que eu estou querendo dizer, quando você entender, você vai ver que o vinho novo está muito mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. E o vinho velho está muito mais no Novo Testamento do que no Velho. Mas em ambos os testamentos tem vinho novo e vinho velho. Quando o Senhor fala de vinho, Ele está pensando em como você vai falar, transmitir a palavra do Senhor para uma pessoa. Jesus já explicou, deixa eu ler o texto de novo, Ele deixou explícito para a gente. Não deveria ser tão difícil assim para entender. São as doutrinas evangélicas que complicam. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Aqui está a chave. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. O que é o odre? O odre é a gente. O vinho é a palavra de Deus que vai ser introduzido, junto com o Espírito. Não se separa Espírito e palavra de Deus. Se você preservar esse vinho novo, essa palavra de Deus, um dia esse vinho vai ficar velho. E quando você começar a degustar desse vinho, com certeza você vai falar: isso daqui, o entendimento que eu tenho hoje, tudo que eu sei é mais excelente do que quando eu aprendi no começo. Irmãos, o vinho velho e o vinho novo são os mesmos vinhos. Eles só vão ser vinhos diferentes se eles estiverem separados. E, preste atenção, estão separados. Agora sim, tem vinho novo e vinho velho. Só que o vinho novo, se preservado, um dia vai ficar velho. E o vinho velho um dia foi vinho novo. É difícil de entender isso? Ambos são a palavra de Deus. Quando você vai transmitir a palavra de Deus, você tem que começar com vinho novo. Aliás, para a pessoa, vai ser vinho novo. Tem que ser. Mas Jesus está preocupado aqui em você transmitir a palavra para que ela seja um odre novo. Porque aí ela preserva o que está entrando nela. Vou dar um exemplo na prática com a palavra de Deus, para vocês entenderem isso. Vocês sabem, né? A palavra de Deus que entrou em mim há 10 anos atrás foi preservada. Hoje eu posso degustar o livro do Apocalipse. O que eu sei hoje é muito mais saboroso do que quando falaram de Jesus para mim. Mas o Apocalipse só existe através de Jesus. Hoje eu bebo do vinho velho, mas um dia eu tive que beber do vinho novo. Compreendeu? E no Antigo Testamento tem vinho velho. Os sonhos que Deus dava para Daniel, Zacarias e todos os outros demais profetas remontam ao Apocalipse. Eles tomaram vinho velho também, mas também tomaram vinho novo. Entendeu? Não é apenas fazer um contraste da antiga para a nova aliança. Deus não está preocupado em fazer só isso. Ele está preocupado em dar mais instruções para a gente. E se ele ficasse só nas vestes, poxa, nós não teríamos a parte do vinho. E se ele falasse só a parábola do vinho, como é que nós faríamos o contraste perfeito com a antiga aliança? Porque na verdade, né, quando nós dizemos o vinho velho é excelente, é literal, é real, é verdadeiro.
E não são os judeus, os fariseus que falavam, não, nós preferimos a antiga aliança porque ela é mais excelente. Isso não pode estar representado no vinho velho, que loucura. Então, quando nós falamos que o vinho velho é excelente, nós temos que olhar para a antiga aliança também. Não para a prática de sacrificar animais, desejar um sumo sacerdote da ordem de Arão, ou querer fazer práticas da antiga aliança. Isso, claro que não. Mas ainda precisamos de todas essas coisas para entender a nova. Entendeu? Mas os sonhos, visões dos profetas, instruções, profecias que remontam ao livro do Apocalipse, são coisas da nova aliança. Se fosse assim, você tem um livro na Bíblia que ele é praticamente 90% antiga aliança. Se fosse olhar assim da maneira simplista, o Apocalipse são peças do Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento é impossível entender o Apocalipse. Por isso vem a parte do vinho. Então, quando nós dizemos que o velho é excelente, nós não podemos pegar o vinho velho e olhar para as vestes velhas e se confundir dizendo, peraí, as vestes velhas, então as obras da antiga aliança são mais excelentes? Por isso as duas parábolas, porque elas se completam. A parte do vinho, o Senhor está dando uma resolução diferente. A parte das vestes está falando da antiga aliança. Entendeu? As vestes velhas são as obras da antiga aliança, sim. Correto. O vinho já é um pouco diferente. Você bebe o vinho. Vinho vem da videira. Já fala de introduzir vinho novo, para que esse vinho novo, sendo conservado, se torne um vinho velho. É o oposto das vestes. As vestes você coloca ela nova e quando ela fica velha tem que trocar por outras novas. O vinho velho já não tem esse esquema, é diferente. Deu para entender? Então, para não ser redundante aqui nessa parte, mais do que eu fui agora, presta atenção. Vou dar um exemplo prático do vinho. Jesus um dia falou entre os discípulos que se alguém pecar contra você 7 vezes, você deve perdoar. Passou um certo tempo, Pedro voltou e falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Parece que Pedro até contou, né, isso daí, parece que ele perdoou uma pessoa, contou os pecados de uma pessoa que pecou contra ele 7 vezes no mesmo dia. E ele foi lá para falar para Jesus, e agora? Está sem perdão? Isso daqui é algo que eu estou pensando, meditando, entendeu? Não estou afirmando que foi assim, mas foi tentador, né? Porque Pedro depois veio falar para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele pecar contra mim no mesmo dia? E o Senhor Jesus disse, eu não digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes 7. Jesus aumentou o número. Qualquer um que fizesse conta iria entender, poxa, agora são 490 vezes? Antes era 7, agora é 70 vezes 7? E se eu perdoar um irmão 70 vezes 7? E vier perguntar para Jesus, será que agora ele vai falar 70 vezes 70 ou 700 vezes 7? Já deu para entender que Jesus está falando, não tem fim, perdoa. Sempre que houver arrependimento, perdoa. Ou seja, o Senhor está preocupado em primeira mão em dizer para você perdoar, assim como ele te perdoou, perdoa seu irmão. Você vai se tornando um odre novo, disposto a perdoar, sabendo que você também é pecador e Deus te perdoa, e que se você não perdoar o seu próximo, Deus não te perdoa. Vinho novo sendo introduzido. Se isso for preservado em você, você iria na antiga aliança, quando for ler os profetas, encontrar a profecia das 70 semanas. Você iria ter que entender o porquê 70 semanas, o porquê daquilo, o que isso traz pra gente, aonde se originou. Você iria estudar. Mas um dia, isso não caiu para você dessa maneira. Então você iria estudar as 70 semanas, iria entender que são semanas de anos, então são 70 vezes 7 anos. Iria entender que no final das 70 semanas, que está no nosso futuro, Deus iria trazer o perdão para todos os que se arrependeram, ele ia trazer o perdão para todos, por isso que tem a ressurreição. Ele iria perdoar homens, não somente judeus, mas de povos, línguas e nações, de todas as gerações, e perdoar até o fim da vida de cada um. O perdão que vem do céu. É diferente, agora você continua perdoando, mas você sabe que esse perdão se originou com profecias que pega ali os reinos, que remonta a besta, que tem ali semanas de anos,
As 70 semanas, que tem a pedra que bate nos pés da estátua, isso iria cair um dia e vir para nós o Apocalipse. Ou seja, isso é um vinho velho. Você está degustando tudo isso. Se você preserva esse vinho dentro de você, vinho novo, por que passam-se anos e você não entende nada de 70 semanas? Ou vem uma mula e fala para você que as 70 semanas se cumpriram no passado e talvez você acredita. Porque tem que ser uma mula para pregar isso e outra mula para acreditar. Sendo que as profecias são claras em mostrar que no final das 70 semanas o verdadeiro santuário de Deus tem que estar edificado. Aí vai vir aqueles 7 pontos que Deus prometeu. Fim de pecados. 2. O cessar da transgressão. 3. O expiar da iniquidade. 4. Justiça eterna. Só aqui você vê o reino estabelecido. Não é? E para o reino ser estabelecido, para se cumprir de fato isso, vem o 5º ponto. Sela a visão. 6º. Sela a profecia. 7º. E o santo dos santos é ungido. Que santo dos santos que é ungido? Deus não está finalizando uma profecia em um templo que não fecha lá no tempo da Pérsia e nem no tempo de Roma. Ou seja, não estudam a profecia mesmo, tá vendo? O vinho novo não foi conservado dentro dessas pessoas. Então não consegue entender profecia. Entendeu? Pode ser que sejam salvos se perdoar o seu próximo. Se praticar pelo menos isso, que é o que o Senhor Jesus está interessado. Ou seja, quando isso vira vinho velho dentro de você, você fica maravilhado. Mas primeiro, Deus quer que você seja um odre novo. Você perdoe, que você faça ali as coisas que são dever nosso. É dever perdoar, não é? Amar o próximo, essas coisas. Isso são palavras que não devem ficar frisando e pregando toda vez como se isso fosse a totalidade do evangelho. Todo mundo está careca de saber que tem que perdoar, tem que amar o próximo. A palavra de Deus não é só isso. A palavra de Deus tem muito mais. Lá no Apocalipse tem perdoar, amar o próximo, tem a cruz de Cristo. Você entendeu? Vinho velho é isso. Por isso que quando você bebe vinho velho, e é impossível você beber vinho velho se você não conhecer 2 casas de Israel, 7 festas. Impossível, porque isso está na palavra toda. Toda, do Antigo Testamento ao Novo até o Apocalipse. Festas, 2 casas de Israel. Se você não conhece isso, você nunca está degustando vinho velho. Nunca. Não adianta falar que está. Porque a pessoa pode ficar teimando com ela mesma. Se você perguntar para o adventista, tá bebendo vinho velho? Depende dele, se ele nem entende a palavra, né? Ele vai falar vinho velho? Não, vinho velho quem bebia era os fariseus. Estou bebendo vinho novo. Não vai ter nem como ter uma conversa dessa com eles, né? Mas se você perguntar para alguém que entende essa parábola corretamente, e ela falar, não, estou bebendo vinho velho. E aí você pergunta, você conhece as 2 casas de Israel e as festas? E ela diz não. Então é mentira, ela não está bebendo vinho velho. Compreendeu? Vinho velho são coisas excelentes. E por que você diria que está bebendo vinho velho e não conhece a profecia das 2 casas, a união do reino de Deus, e não conhece as festas de Deus, os tempos determinados? Não tem como beber vinho velho. Está completamente errado. Ou seja, vestes velhas, veste nova, vinho velho, vinho novo, são coisas que você tem que meditar em conjunto, mas em um determinado ponto elas vão se desviar, elas não vão falar a mesma coisa, mas lá no fim elas vão apontar para Cristo. Olha para Apocalipse 19, chegou as bodas do Cordeiro, não é? Mas naquele mesmo contexto você vai ter Cristo glorificado, a igreja está glorificada atrás dele em cavalos, eles estão com linho fino, puro e resplandecente, e diz que são as obras de justiça dos santos. Eles estão com veste nova. Eles não estão justificados pelas obras da antiga aliança. Vestes. Entendeu? E vinho. Cadê o vinho no Apocalipse? Jesus está pisando o lagar da ira de Deus.
Existem duas maneiras de você visualizar as bodas do Senhor. Uma é a vingança que alegra os santos, e outra, sim, é uma alegria de comer e beber, que eu acredito que são comidas diferentes, que os santos vão beber no céu, vão comer e beber. Não é comer e beber para saciar a fome com o mesmo organismo, nada disso, porque Paulo diz que o ventre foi feito para os alimentos para o ventre, mas Deus vai destruir tanto um como o outro. E logo em seguida ele fala da ressurreição. Está em 1 Coríntios isso, se eu não estiver enganado. 1 Coríntios 5, 6, por aí. Então, não é esse tipo de comida e bebida. Compreende? Mas vai ter. Jesus disse que virão pessoas do norte, do sul, do oriente, do ocidente, se assentarão à mesa com Abraão. Jesus disse que beberia vinho novo no reino do Pai. Então tem esse tipo de bodas, mas as bodas que mais vai trazer alegria para os santos são as carnes. Num casamento tem carne, né? Tem bastante comida, tem vinho e tem vestes novas, né? Tem alegria. Vai ser as carnes da besta espalhada pelos montes. A besta que derramou sangue dos santos, que fez injustiça. Então, Deus vai espalhar as carnes e vai chamar os abutres para a ceia dele. Vai pisar o lagar da ira de Deus e vai ter carnificina, sangue para tudo qualquer lado. Vinho, porque sangue está representado no vinho, vinho no sangue. Esse é um tipo de bodas que o Senhor está falando que é uma justiça para os seus santos. E eles que morreram no passado, até principalmente aqueles que foram degolados pela besta, estarão ressuscitados com vestes novas, preparados para um casamento do Senhor. Isso é o que trará mais alegria para os santos. Mas a alegria não acaba aí. Vai para dentro do milênio e aí, claro, não vai ter mais morte entre os santos, não vai ter mais reinos se guerreando entre reinos e ocasionando esse tipo de morte. Ainda vai ter morte, mas vai ser outro tipo de morte, não com as guerras. Então vai ter outro tipo de alegria, outros tipos de alegria, com comida e bebida no reino. Entendeu? A parábola é isso que ela está falando para a gente. E você está entendendo isso e sente alegria em entender isso porque você está bebendo do vinho velho. Quem não entende o que eu estou falando, jamais bebeu do vinho velho. Ainda está no vinho novo. Precisa que esse vinho seja conservado para se tornar vinho velho. Agora, se você não é um odre novo, é um odre velho, é velha criatura ainda, porque a parte do odre também tem que ser interpretada. Mesmo que coloque um vinho novo em você, vai ser derramado. Isso acontecia muito com os judeus daquela época. Tem que se tornar nova criatura. Você não se torna uma nova criatura, um odre novo, só porque aprendeu tudo. É impossível. Primeiro você tem que ser odre novo para receber um vinho novo. Então você não vai receber grandes revelações e entendimentos no começo, mas tudo tem um começo. Você só vai beber vinho velho se ele for conservado dentro de você, e isso só vai acontecer se você for nova criatura. Por isso que Jesus estava preocupado em distribuir duas parábolas juntas. Elas sozinhas não iriam fechar esse raciocínio de maneira nenhuma. E elas juntas não podem falar a mesma coisa somente de transição de alianças. E ainda se o povão aí entendesse transição de aliança de maneira correta, salvaria. Mas eles não entendem transição da aliança. Eles entendem que a antiga aliança é uma maldição, é uma porcaria. Uns falam que até o diabo que fez a antiga aliança. Chegam até a falar isso. Aí Jesus veio te libertar da maldição. Para você ver como o negócio é feio mesmo, né? E não entendem. Os 10 mandamentos faz parte da nova aliança. O objetivo principal de Deus é pegar os 10 mandamentos e colocar dentro do homem. E isso vai acontecer. Entendeu, irmãos? Então, você vê que é uma parábola que ela veio de repente, quase que do nada, e de repente desapareceu. Mas ela tem conexão com toda a palavra de Deus. Agora, você deve ter escutado mais outros vídeos sobre esse assunto. Compara o nível de ensino que eu estou dando aqui para vocês com o nível de ensino que você vê por aí. Qual é o diferencial? Eu não estou falando isso para me engrandecer, porque se eu estiver falando, Deus já me abate.
Eu quero mostrar para vocês entenderem qual é o diferencial. O que foi de diferente? Eu nunca chegaria a esse entendimento se eu não conhecesse as duas casas, as 7 festas do Senhor, a transição de alianças. Nunca. Eu iria apenas ser mais um pesquisador que olhou mais um vídeo. Todo mundo estava falando igual. Augusto Nicodemos fala igual, Hernandes Dias Lopes fala igual, o Rodrigo Silva Adventista fala igual. Todos falam igual, então tá certo. Vou também fazer um vídeo falando igual. Seria só mais um vídeo falando a mesma besteira. Não estou dizendo que tudo que foi falado é um besterol. Tem pessoas que falaram coisas legais ali, de antiga aliança, entendeu? Mas comparado com o entendimento que o Senhor Jesus estava distribuindo para a gente, é muito pobre. Então, os apóstolos eram fornecedores de vinho novo e de vinho velho. Na mesma época, tinha que ter vinho novo e vinho velho. Jesus se preocupou em fornecer vinho velho também. Ele sabia que nós iríamos, por isso que ele dentro de pregações e parábolas que servem para evangelizar, ele colocou palavras ali que iria abrir portas para a gente entender coisas grandes através de uma parábola simples. De maneira que quando você recebe a palavra de Jesus, todas as parábolas que você escuta, fala no seu coração. Você se sente um filho amado, você agora começa a repudiar o pecado, ter nojo do pecado e começa a parar de falar palavrão, quer parar de fumar, quer ser uma pessoa mais justa. Serve para evangelizar, mas tudo que o Senhor Jesus falou, ele deixou palavras ali que se transformam em grandes revelações, até mesmo escatológicas. Ou seja, ele forneceu vinho novo e vinho velho também. Estão separados. Eles são os mesmos, mas só são diferentes quando estão separados em duas palavras, por exemplo, entendeu? 2 odres. Então, numa palavra, numa porção de Jesus, você tem vinho novo e vinho velho. Quem não consegue entender o vinho velho, vai entender o vinho novo somente. E se você for novo na fé, é por aí que começa, é lógico. Para que você, sendo um odre novo, conserve o vinho novo, ele fique velho e você diga, que maravilha de ensino. Entendeu? E as vestes, elas vão ser trocadas na ressurreição. Não pensa que é agora que já trocou tudo. Ainda não houve troca perfeitamente. Pela fé nós falamos que ressuscitamos com Cristo. Pela fé nas palavras que vão se cumprir no futuro. Mas você pode andar de conformidade com isso. Só que ainda um dia as nossas vestes vão ser trocadas. Entendeu? Então é isso, irmãos. É a primeira vez que eu falei desse assunto, então pensei em vários exemplos para dar. Esse exemplo das 70 semanas é apenas um exemplo de vários outros que tem para você explicar o vinho novo e o vinho velho. Tem vários outros dentro das palavras do Senhor Jesus. Pensei numa maneira para explicar essa questão pela primeira vez. Depois eu vou fazendo outros vídeos e se tiver mais acréscimo, eu falo para vocês. Tá bom? Deixe os comentários, eu quero ver o que vocês entenderam dessa parábola, desse ensino. Tá? Se você achou que tem contradição, vamos ver qual seria a contradição. Queria saber o que vocês entenderam. Tá? Fiquem na paz então, irmãos. Deus abençoe.